minha gente, já de volta e lembrando a vocês do Recanto, ali Centro Gastronômico Recanto dos Pescadores. Um amigo meu foi jantar lá essa semana, viu até aqui no programa, na reprise, né? Aí lembrou, falou, vamos comer uma comida japonesa, que eu falo aqui que é a melhor da cidade, né? Foi lá, pediu a comida do Japa, né? Realmente é muito bom. Recanto dos Pescadores ou Centro Gastronômico Recanto. Leandro Coutinho, o Brasil está largado. Aqui no Rio, a polícia tem que fazer operação todos os dias. No Rio Grande do Norte, está entregue ao Sindicato do Crime. Por falta de aviso, aqui não foi. O Leandro Coutinho, ele é professor, sempre participa com a gente. Leandro, essa história, lá no Rio Grande do Norte, isso é bem antigo, né? Conheço bastante lá. O Jones Vargas está dizendo, da Anistia Internacional, dizendo que já fez uma carta de repúdio, né, a todo esse fato, tudo isso que está acontecendo. Inclusive, também as polícias. Volta o Leandro Coutinho, ele botou, por exemplo, o narco-estado. O Rio de Janeiro é o narco-estado, dominado por facções e milícias. O Estado constituído legitimamente de direito não pode entrar na maioria das áreas carentes de saúde, educação, segurança, por aí afora. E aí a pergunta é se... É porque agora sumiu aqui no meu Facebook. Alguém me fez a pergunta aqui, Faria e Alexandre, se poderia haver um pedido de impeachment ao presidente Lula. Alexandre? Não, acho que não... Não cabe. Não vejo como... Porque foi uma fala dele, né, que ele foi infeliz a fala, mas não cometeu nenhum ato, né, que pudesse fundamentar aí um impeachment dele por conta disso. E eu acho que até, embora eu não goste, não tenha votado com ele, acho que assim, a gente precisa ter muito cuidado com essa questão de que hoje virou moda as pessoas quererem botar um presidente para fora, um governador para fora, um prefeito para fora. Isso é muito ruim para o Estado como um todo, né? A gente, Teresópolis, viveu isso de perto, tivemos 7 prefeitos aí no período aí de 5 anos, e a gente viu que a cidade nesse período não andou. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado com isso, mas não vejo de forma alguma motivo para isso. Eu penso um pouco diferente. O motivo para caçar, para afastar e dar impeachment para o presidente, eu acho que isso não é motivo, né, para fazer essa cassação. Mas o Poder Legislativo, vereadores, deputados estaduais e deputados federais, ganharam uma força política e o afastamento de um prefeito, de um governador, de um presidente da República, se consegue um pretexto e isso acontece. A lei não deveria respaldar esse tipo de situação, porque de um pretexto eles caçam um prefeito, caçam um governador. Faz um pretexto e o Poder Legislativo tem tanta força que afasta um prefeito, caça um prefeito. Eu participei disso, né? Convivi com essas situações e a minha fala sempre foi de uma certa isenção nesse aspecto. Eu deixava isso a cargo da Justiça. Eu acho que a Justiça tem pessoas capazes para isso. O prefeito é preciso ser afastado ou cassado? Eu acho que a Justiça precisa atuar, porque um julgamento de vereador para cassar o prefeito, em muitos casos, pode ser um julgamento político. E não é o julgamento da situação realmente grave que pode ter acontecido. Se tem um grupo de vereadores ou de prefeitos, de deputados estaduais, que quiser afastar ou caçar, vai conseguir, vai fazer relatórios, vai fazer as comissões discutir aquele assunto e vai afastar, e se afastar, depois caça e a Justiça vai respeitar, em muitos casos, a decisão do Poder Legislativo. Então, há de que quem exerce esse cargo de executivo, tanto o prefeito, governador e presidente da República, tem que ter cuidado nas falas, tem que ter cuidado no desvio de conduta, porque se acontecer isso, pode isso virar um pretexto e a força política dentro da Câmara dos Deputados Federais, dentro das Assembleias Legislativas e dentro da Câmara de Vereadores é muito forte. E em muitos casos, a Justiça respeita a decisão desses poderes. É exatamente nessa questão, Faria, que eu coloquei, porque assim, eu não vejo motivo. Acho que seria, se a oposição fizesse dessa forma de pretexto, seria, para mim, na minha opinião, uma aberração, uma forçação de barra.
E é por isso que eu estou dizendo que estão banalizando essa questão do afastamento, do impeachment, que qualquer coisa eles querem fazer dessa forma. Não que o povo queira fazer, mas sim os políticos. Mas sempre porque tem algo por trás, né? O vereador porque almeja chegar no poder ali, mesmo que temporariamente, ou uns deputados que queiram também, a maioria não gosta do governador, quer botar o cara para fora. Então a gente tem que bater. Só fazer um parênteses da tua fala, isso acontece nem sempre que acontece esse tipo de cassação, eu estou dizendo que é injusto, né? Mas em muitos casos realmente é a competência desses poderes afasta e caça e tem motivo para isso, mas em muitos casos realmente não há motivo. Não é tem, motivação política. É um fato de um outro compromisso por trás, um outro interesse por trás. Então eu vejo assim, você para afastar hoje um prefeito, um governador, um presidente da República, a gente tem que ter pelo menos os indícios, o afastamento prévio. Só mesmo em casos que o ente, lá, o chefe do Poder Executivo, esteja realmente interferindo naquele processo. Uma comissão processante, o cara está lá escondendo documento, forçando o servidor a dar depoimento falso, está investigando, afasta. Mas ele está trabalhando normal, deixa. Agora, quando está nítida, que está vendo desvio, que está vendo a falta do interesse com a coisa pública, coisas graves, eu não sou contra o político, o poder legislativo exercer seu poder fiscalizador e, inclusive, de fazer esse julgamento político. Que há certas situações, nós tivemos aqui um prefeito que, assim, descaradamente estava deixando a coisa a desandar. E ali a cassação dele era evidente e era primordial para a cidade. Agora, tem outros que às vezes as pessoas querem fazer, bota pressão, não, tem que caçar, tem que afastar, e às vezes não quer. Eu vou dar até um exemplo. Eu, assim, não sou favorável à gestão do atual prefeito, fiz oposição para ele no passado, não é segredo para ninguém, mas quando entraram com a comissão processante, agora recente, agora aquela do Teleprev, que me perguntaram, eu fui o primeiro a dizer, eu não acho justo afastar ele por causa disso. A opinião era dos vereadores, do pessoal que estava analisando a comissão, não participei da comissão processante, só que a Teleprev hoje é um problema muito sério. E se você for afastar um prefeito por conta de dívida da Teleprev, não vai parar nenhum ali. Então você tem que ter o bom senso nessa questão. Todos vieram ao longo dos anos, você entendeu, deixaram para trás. Então é nisso que eu estou dizendo, entendeu, Faria? Às vezes você tem que analisar o fato, as pessoas têm que passar a analisar o fato, até que ponto é a gravidade, até que ponto existe o dolo, a má-fé do gestor em praticar aqueles atos, para aí sim tomar essa decisão que até mesmo muitas vezes é política. Ok, eu já vou encerrar já esse assunto, que tem aqui o assunto da visita do prefeito aqui no nosso programa. Tem muita coisa interessante aqui que a gente tem que falar, mas deixa eu fazer um registro e aí um rápido comentário de vocês em cima disso. O Celso, ele é militar, ele botou aqui que agora o caso é de camisa de força. Ele fala que o cara ficou louco, é um assunto de psiquiatria e ele ainda chama de Dilma louco. Né? Ele faz uma comparação com a Dilma, que fala muita coisa engraçada, né? Ele chama na cabeça de um velho louco. Então ele escreve um texto muito grande aqui para mim. E também eu recebi um texto aqui da jornalista Mônica Cury, do Líder Brasil. Também me mandaram. Mas um dos comentários que me chama a atenção, inclusive do Celso, e lembrando, ele é militar, é que o Lula ontem estava usando um boné de oficial superior da Marinha do Brasil. E que ele se sente envergonhado com isso. Na hora que o Lula falou, botou em dúvida tudo isso, ele estava com o boné da Marinha. Visitando, inclusive, a base de submarinos. Colocando rapidamente essa questão, vou ser bem breve, o Lula, por ter sido presidente 2 vezes, por ter sido preso e voltar à presidência da República, ele está, eu acho isso, né, é um achismo meu, acha que pode tudo, e não pode. Ele extrapolou, ele saiu da linha, perdeu a postura e falou que não devia. Essa questão do boné, ele estava visitando, né, o Hélio, que tu falou ali, acho que a base da Marinha, não estava? A base de submarinos não da estava? Marinha. Então, aqui acho que assim, a questão do boné, do uso do boné ali, tirando todas essas questões ali que o Faria bem colocou aqui agora, que ele extrapolou, mas a questão do boné eu acho também que é exagero, porque o cara está visitando, às vezes o militar deu lá, o cara colocou na cabeça, até por questão de prestígio, né? Pode ter você vai numa exposição agropecuária, entendeu? Você o cara vai, os sindicatos, ele vai no sindicato, na reunião de MST, os caras dão um boné para ele colocar. São
pode até existir uma mensagem ali subliminar, né? Dele estar ali com o boné da Marinha para dizer que as Forças Armadas estão com ele, que está com as Forças Armadas, que tem isso na mão. Ou não, ou simplesmente porque o cara deu um boné para ele lá, ele achou para prestigiar o local que ele estava, vestiu o boné e ali naquele momento ele estava com o boné, entrevistaram ele, não ia tirar o boné, que até talvez ia até mostrar uma forma de desfeita, né? Então assim, não vejo, não vi problema nisso. Acho que também a gente hoje está numa situação que cria-se também muita polêmica. Tá tudo às vezes, mimimi. O mundo tá chato. Eu já tô virando o assunto aqui, o tema do programa de hoje. Vamos falar agora um pouco mais de Teresópolis. Mas aqui ainda tem participação. Isabel Cristina botou o problema é que as provas vêm sendo exterminadas e muitos fecham os olhos. O presidente está achando que o dinheiro compra tudo, mas eles se esquecem que tem aqueles que não se dobram. Alessandro Nogueira, bom dia, Hélio, Faria e Alexandre. Costumo dizer que Lula e Bolsonaro são iguais, com modos operantes diferentes. Ambos falam besteiras demais, enfim. Perfeito. É isso que a gente falou, né? Perfeito. São radicais e são exaltados. O Leandro botou aqui que o Lula já acenou que deve dar aquelas pedaladas fiscais, ao contrário do que pensa o Haddad, e a favor da Gleisi. Por muito menos tiraram a Dilma. Me senti envergonhado por o uso da insígnia. O Leandro botou isso aqui, que ele é militar também, militar da Marinha do Brasil, que já escreveu que se sentiu envergonhado pelo uso da insígnia, do boné da Marinha do Brasil. Bom, esse assunto está encerrado, eu acho que a gente já falou bastante disso. Na última segunda-feira, nós tivemos aqui a visita do prefeito Vinícius Clausen, e a gente falou sobre vários assuntos, né? Inclusive, nós chegamos aqui a momentos de passar de 5.600 TVs ligadas. No programa de hoje eu não tenho os números ainda, eu só tenho acesso a isso na parte da tarde. Foi muito boa a nossa audiência com a vinda aqui do prefeito Vinícius. E ele falou sobre muitas coisas, né? A água vai ficar mais barata, o esgoto só será cobrado quando o serviço estiver instalado. E eu vou de assunto em assunto, Alexandre Faria, ok? De tema em tema do que a gente falou aqui. Vou começar com Faria, porque ele falou sobre agricultura e o interior. Sobre o interior ele falou, antes da venda, água não se vende... Tá aqui, peguei. Vinícius prometeu a restauração da estrada de Água Quente, que parte é municipal e outra parte é estadual. Já concluímos 68 quilômetros da Teresópolis-Friburgo, RJ 130. Fizemos 12 quilômetros da estrada que liga Santa Rita à cidade, facilitando o acesso ao Parque Natural Montanhas de Teresópolis. Aí ele vem falando sobre agricultura, sobre as demandas no interior, com as estradas esburacadas e sem condições disso. Vamos reformar tudo, é necessário. Vinícius disse que encontrou a prefeitura com apenas uma patrol quebrada e agora o município tem duas, mas o equipamento do Estado de Serviço do município. E ele também agradeceu muito ao secretário José Carlos da Estufa. Resumindo o que ele falou, ele reconhece as dificuldades do interior. E ele diz que está entrando em contato com o governo estadual para reformar o interior, as estradas. Aí é contigo, Faria. Seria ótimo, rapaz, que isso acontecesse. Agora, a estrada de Água Quente, ela acabou, né? Precisa ser melhorada, mas não é só a de Água Quente. Não sei se às vezes as pessoas não têm, e eu, por ser da região, né, do 2º e 3º distrito, né, a gente tem um conhecimento ali de influência de trânsito muito grande. Ela começa na Ponte da Formiga, no 3º distrito, em Bom Sucesso, entre Bom Sucesso e Vieira. Essa estrada começa ali, passa por Santa Rosa, passa por Motas, vai na subida próxima à Soledade, que já é Sumidouro, e vai para Água Quente. E Água Quente aí vai lá em Serra do Capim, né, vai no mercado. Ela é uma estrada que precisa de ser recapeada. Não, a operação tapa-buraco não resolve, é uma estrada extensa. Se ele fizer a parte do 2º distrito, de Água Quente, melhora muito, mas ele precisa fazer ela no todo, porque há uma divisão de distrito entre o 2º e 3º, né, no final de Motas, no pé da serra.
Lá no pé da serra, quando divide, você vai para o segundo distrito, que é Água Quente, e para o lado do terceiro distrito, que vem para Motas. Ela tem que começar na Ponte da Formiga e terminar em Água Quente. É extensa, é grande, mas é muito importante. Quando ele colocou aqui, ele sabe os números, né? O prefeito, claro, está no cargo, precisa de ter um raio-x da prefeitura e praticamente de todas as secretarias é preciso ter, dos 600 caminhões dia que a região produz. Desses 600 caminhões, com certeza uns 70% a 80% sai daquela região ali, né? Então, é importante que essa estrada seja toda reformada. Da Teresópolis-Friburgo, que realmente foi feita, tem um trecho pequeno chegando em Nova Friburgo que falta terminar, tem um trecho que entre Bom Sucesso e Vieira que falta sinalização, pintura. E o que para a gente é muito ruim, que transita naquela pista todos os dias, é a questão de Venda Nova, dos 16 primeiros quilômetros que liga Venda Nova a Teresópolis, ali no Viaduto da Prata, não tem acostamento. É um trecho muito perigoso. E quanto mais você sai, você tem a Prata, aí você, ali Fonte Santa, Albuquerque, Venda Nova, Vargem Grande e Venda Nova. Esses 16 primeiros quilômetros não tem acostamento. E é onde o fluxo de veículo é maior. É maior porque vem juntando o carro Albuquerque, junta-se o carro de Vargem Grande, junta-se o carro de Venda Nova, e Imbiú ali é uma região grande, junta os carros de Bom Sucesso, Vieira Moto Santa Rosa Independente. Então vem juntando os carros e vai chegando no gargalo. Então era importante que em algum momento tenha-se um projeto que com muita dificuldade ainda é possível fazer acostamento em alguns trechos dessa estrada. Então precisa fazer, o pessoal do interior sofre muito com diversas deficiência na energia, deficiência na telefonia, muitos lugares ainda você não consegue falar no celular, energia da pessoa ficar 3, 4 dias sem energia elétrica, e hoje todo mundo precisa de energia, porque é bomba elétrica, é bomba para água, se você não tem energia, em alguns momentos você deixa de ter água também, é iluminação pública, você não pode numa estrada que tem 70 quilômetros, como a Teresópolis-Friburgo, e aí faltou união dos ex-prefeitos, e falta atualmente da união de prefeito nesse sentido da Telefri, porque é uma estrada que tem 69 quilômetros com mais de 60 hotéis e pousadas. O fluxo de veículos de pessoas desconhecidas nesse trecho é muito grande. E a importância desses mais de 60 hotéis e pousadas é uma estrada que precisa de ter infraestrutura e sinalização e precisa ter iluminação. A estrada não tem em todo o trecho, ela não é iluminada. Nós temos muito trecho ali próximo de Boa Fé, em Albuquerque, sem iluminação. Nós temos trecho ainda na região do terceiro distrito, de Bom Sucesso a Vieira, que não tem iluminação, de Campanha, que não tem iluminação. É uma estrada muito importante para não ser iluminada e recebe muito visitante. Aí você fala, mas a gente está querendo transformar a Teresópolis-Friburgo numa Itaipava. É muito difícil hoje você... Itaipava tem característica diferente da nossa região. A gente pode se aproximar, pode melhorar a Telefri, precisa reativar essa associação que foi importante para brigar pelos interesses daquela região, né? Mas os prefeitos, principalmente os dois prefeitos de Teresópolis e de Nova Friburgo, precisa aí de 2 em 2 meses, ou de 3 em 3 meses, conversar com uma equipe de técnico, alguns secretários junto, Agricultura e Turismo, tem que estar junto. Eu acho que teria que ter, Teresópolis precisa, pela importância do interior, de ter uma secretaria, né, de desenvolvimento rural, porque ela contribui muito com o recurso. Teresópolis recebe dinheiro todos os dias da agricultura, então essa estrada não ser iluminada para a região... ela é preocupante, porque a iluminação pública antigamente era conforto, não é conforto hoje é uma questão de segurança. É uma questão de visibilidade, né? Então uma estrada com esse trânsito de mais de 600 caminhões dia, ela tem uma importância muito grande, e mais de 60, né, em todo o trecho, mais de 60 hotéis e pousadas. Então precisa de ter iluminação, precisa de ter segurança e uma boa sinalização. Essa é uma luta que a gente vai ser eterna, mas eu acho que precisa cada dia melhorar. Perfeito. Alexandre, eu vou te jogar Feirinha, Parque Regadas e Rodoviária, para você comentar. Mas eu queria que você falasse um pouco, rapidamente, sobre o interior. O interior, acho que o Faria da Aula, né? Além de ser um homem de lá daquela região, foi vereador, foi presidente da Câmara, comandou aí muito aquela parte ali, conhece muito do interior, então assim,
Eu vou pouco aquela região, tenho pouco conhecimento, então seria da minha parte até abuso querer falar alguma coisa depois do Faria. Hélio, mas eu queria aproveitar, não sei se tu vai falar da água ainda, né? Mas eu queria deixar aqui uma pergunta, antes de pegar nesse assunto, que eu acho que é muito importante, a gente está num pedaço do programa aqui que acredito que a audiência esteja alta. Eu não tenho dúvida que a gente precisa discutir a questão da água na cidade. A SEDAI está sem contrato há muitos anos, não faz investimentos no município, existe essa questão de irregularidade que precisa ser feita e ponto. Precisa ser discutido. Mas eu queria deixar uma pergunta, já que o prefeito vai vir aqui dia 4, e que ele declarou que a água vai ser 10% mais barata. E aí a pergunta fica no ar, porque eu sei que vão levar até ele, dá tempo dele analisar, para trazer essa resposta, não para mim, mas para a população. Que eu queria saber, com base em que ele está dizendo que ela vai ser mais 10% mais barata, uma vez que é uma concorrência, cada um vai dar seu preço, isso é aberto na hora da licitação, a não ser que no edital já esteja prevendo que ela tem que ser 10% mais barata. E eu recebi a informação de um funcionário da SEDAI de que a tarifa é mais barata realmente, quando eles colocam na concorrência, só que a faixa de metros cúbicos mínimos na empresa privada é menor do que a SEDAI oferece. Então, por exemplo, a SEDAI hoje, o mínimo é 15 metros cúbicos por residência, e dá aquele valor mínimo que eles. A empresa privada coloca 10 metros cúbicos. Então, quando você ultrapassa essa faixa, a tarifa é outra. Então, é aí que causa pegadinha no preço, em que se oferece um preço menor de tarifa, porém, depois, na fase final, poucas famílias usam a taxa mínima e quem passa dos 10 metros cúbicos acaba dobrando quase que a tarifa. Vamos preparar para a vinda dele aqui. Então, eu queria que ele deixasse esclarecido dessa forma se realmente procede que a metragem cúbica na empresa privada é menor do que oferecida pela SEDAI, porque em nenhuma outra cidade, pelos estudos que a gente fez e pelo levantamento, nenhuma cidade que tenha feito o serviço ficou mais barato, porque Teresópolis ficaria. Então fica essa pergunta no ar aí para o prefeito para o próximo dia 4. Gostaria muito que ele respondesse para a população. Não entramos nesse assunto ainda, mas já podemos falar sobre a água? Não vai colocar, não? Nem estou querendo entrar nesse assunto hoje, a gente vai levando. Bom. Então vou dar o meu aqui, eu não defendo aqui... Nós vamos entrar sim, porque ele vai voltar dia 4 para falar disso. É bom a gente deixar claro que a água é do município. Então é fato. A água não é da SEDAI, que é uma empresa do Estado. Ela é do município. A água é de Teresópolis, isso já foi decidido pela Justiça, inclusive, já teve essa pendenga jurídica, né? Olha, essa é uma questão muito discutível, que envolve interesses demais, interesse político, interesse financeiro, interesses do nosso consumidor. Ela é uma situação complexa. Tem a PPP, que é uma parceria público-privada, que aí tem participação do poder público com a iniciativa privada, que respeita, né, o funcionário, mas a questão de ser mais barata ou não, dependendo da eficiência, às vezes a eficiência faz com que ela fique mais barata. Eu tive na inauguração de uma subestação em Petrópolis, isso já faz 12 a 15 anos, uns 15 anos, na inauguração de subestação em Petrópolis. E o presidente da empresa que privatizou a água de Petrópolis, a água do Imperador, José Carlos Susequinde, fez um discurso na frente do presidente da SEDAI, né, Wagner Victor, na época, do governador Sérgio Cabral e do vice-governador Pezão. No meio do palanque estava eu e o prefeito de Teresópolis, Roberto Petro. E o discurso do José Carlos Susequinde, diretor da empresa que privatizou, causou um constrangimento das autoridades muito grande. Porque no discurso ele falou que ali estava, naquele momento, entregando 85% de rede de saneamento e esgoto para a população, com uma tarifa de água mais barata do que a SEDAI. E ele falou isso diante do governador, diante do vice-governador e do presidente da SEDAI. Né? Colocou dessa forma que a tarifa é bom que, antes que aconteça, tenha discussão. Não dá para inventar a roda. Eu acho que tem que o prefeito, os vereadores, ver os municípios que a água, né, Araruama, Friburgo, Petrópolis, alguns lugares que a água... Porque eu participei de uma votação na Câmara em que teve um projeto, aqueles projetos que chama meio pacotão,
que ali dentro, às vezes, você coloca coisa que não é. Então, esse contrato tem que ser muito bem analisado. Nós fizemos uma autorização, e aí a gente discutiu muito essa questão, mas como o contrato com a SEDAI estava vencida, a gente precisava dar ao poder do executivo, que tem que ter esse poder, né, aí nós, nesse pacote, estava lá os vereadores, e aí não tinha como até fazer diferente, mas autorização para o prefeito fazer 4 coisas. Uma delas, renovar o contrato com a SEDAI. Outra, terceirizar o serviço. Outra, privatizar e terceirizar. Desse tipo, para o prefeito fazer. E tinha uma pendenga jurídica. Estava na justiça, se a água era do município ou não. Acabou que o prefeito não terceirizou, o prefeito não municipalizou, o prefeito não renovou o contrato, ficou uma pendenga jurídica. Eu nem sei se esse contrato com a SEDAI ele tem prazo de validade ou se ainda está com o antigo. Mas é o que está aqui em Teresópolis. Mas é o que está, mas às vezes vence o contrato e você continua o serviço sem oficializar uma renovação de contrato. Isso tem que esse contrato tem que ser muito bem visto. Não estou aqui fazendo discussão de a favor, né, de privatizar ou terceirizar o serviço, ou de municipalizar, ou de renovar contrato. Ainda não estou. A gente precisa primeiro analisar, ver o contrato, o que diz esse contrato, e analisar se realmente a água vai ter um preço menor, porque nós não temos saneamento. Se realmente a rede de saneamento, se a cidade vai ter saneamento básico, uma série de situações tem que ser discutida. Faria, nessa questão, até reforçar aqui, Hélio, não estou dizendo que não tem que ser discutido, né? O que eu disse logo no início. A situação da água em Teresópolis precisa ser discutida, e ponto, isso é fato. Essas questões de tarifa, que a gente tem que pensar no consumidor final, mas também na questão do meio ambiente, a gente não tem o tratamento de esgoto. Eu vi, agora tu falou em Petrópolis, eu entrei no site, na época eu estava assistindo a tua entrevista, depois eu fui ver na Águas do Imperador, me parece que lá já está com 89% de saneamento, 89%. Só que a coleta... gradativo, tem um prazo. Só que a coleta que está lá, eu não sei se é o mesmo sistema que o Vinícius anunciou que quer fazer em Teresópolis, que é com separador, que talvez isso vai encarecer até o custo. Entendeu? Então a preocupação é em relação a isso, das coisas ficarem bem claras, a intenção é essa, é que se discuta amplamente com a Câmara, com a população, para que fique tudo muito às claras, porque até que se a gente tiver que pagar mais caro, olha gente, nós vamos pagar realmente mais caro, só que os benefícios serão esses, e a população vai decidir, ou até as pessoas vão entender melhor a necessidade, porque também ficar jogando esgoto dentro do rio Paquequé, como é jogado, também é crime, nesse ponto ele está certo. A gente não tem coleta, tem que resolver. Então, assim, fica só essa pergunta, Hélio, que eu gostaria de ter essa informação, até para já começar a movimentar esse debate, que vai ser, eu acho, a situação muito complexa e vai ainda gerar muitos debates, muitas brigas e tal. O assunto água, SEDAI, está só começando. É só um início. A gente tem tempo nisso aí. O Alessandro, ele botou aqui para mim, eu moro em Vila do Peão, estou em Vila do Peão. Ali é um encontro de municípios, Teresópolis, São José, Sapucaí e Sumidouro. Adivinha qual a parte está mais abandonada? Não só as estradas, mas em diversas outras áreas. Água quente não tem ambulância, falta iluminação pública, ensino médio e por aí vai. Eu quero aproveitar e mandar um abraço para o pessoal lá da Igreja Batista de Balança. O pessoal lá de Balança, né? Na divisa ali de Sumidouro, Balança, conheço bastante ali, Soledade, perto. Um abraço aí pro pessoal, estou sempre com eles. Agora, o Hélio... Metanoia, meus amigos lá do Metanoia. O posto de saúde de água quente, isso é da minha época, lá atrás, há 15, 20 anos. Tinha uma ambulância à disposição, como tinha em Bom Sucesso. Tinha. E sempre teve, né? Foi colocado lá na época, até o secretário de saúde era o Roberto Petro e o prefeito Tricano, e tinha uma ambulância à disposição do posto de saúde naquela região. Se tirou, é uma perca muito grande, porque precisa. E ele completa, botou: o prefeito Breninho de Sapucaia e Gilberto Esteves estão dando um show no cuidado em seus distritos. Aí o Jones faz aqui uma pergunta, mas já não dá mais para entrar nesse assunto, que as obras são do Estado e ele pede para apontar alguma obra do governo Vinícius Clausen. E a Isabel volta: o contrato proposto para a concessão da SEDAI, Isabel Cristina, precisa ser aberto a público antes de passar pela Câmara de Vereadores. A gente vai voltar a esse assunto, tá, Isabel? Porque a gente está só começando, tem muito tempo para isso.
Até porque é uma obrigação fazer audiência pública. Não, tem. Inclusive, essas questões das audiências públicas estão sendo questionadas, porque fizeram de forma virtual, estava em época de pandemia, fizeram próximo do Natal. Eu acho que tem que recomeçar, as duas. fazer de novo, discutir, né? Mas As duas audiências públicas, você foi? não foi. A primeira foi aqui na Secretaria de Educação, uma piada, não cabia, eram 300 pessoas na época de pandemia dentro de uma sala que só cabiam 30. 300 eu estou brincando, tinha umas 30 pessoas. Mas faz uma sala pequena. Aí resolveram fazer uma segunda no Pedrão. Aí ninguém ouviu o que estava sendo Cara, dito. no Pedrão, gente, Teve uma também na Casa de Cultura, Foi- uma vez mais antiga. Mas aquela já foi com a Anaísa, a do teve um Pedrão- quebra-quebra, essa eu estava presente. a do Pedrão foi um negócio incrível. Muito frio na noite. Audiência pública para falar sobre a água. Aí virou o pessoal da SEDAI contra a privatização. A audiência pública foi isso. E não tinha ninguém na audiência pública. Porque Só tá- tinha funcionário da SEDAI. Porque vem o sindicato trazendo ônibus e mais ônibus. foi que eles Eu fizeram. vou aqui, Aconteceu na pai, Casa de não fazer Cultura. reparo, Não, mas naquela da Casa de Cultura, lá em Araras, tinha a presença do Ministério Público. Tinha né? também. Não, e nem tinha. Tava com a Essa doutora Anaísa do também. Pedrão, nem tinha ninguém em Teresópolis. Teresópolis não tinha ninguém. Tinha um ônibus do lado de fora cheio de gente de sindicato que vieram de todo lugar. Né? Quer dizer, então a audiência... Até porque Hélio, as pessoas não sabem o que é e a importância de uma audiência E pública. aí eu vou te falar, pegar um gancho que é exatamente isso aqui. Tem dois problemas aí. Primeiro, a falta de divulgação ampla em relação a essas audiências e de conscientizar a população da importância da participação deles. E a outra é a própria população que às vezes não quer saber. Não procura saber, ou quando tem, não vai, não participa. Aí depois vai para a rede social reclamar, dizer que a água, que venderam a água, que o político é isso ou aquilo, começa aquelas críticas. Mas o povo, às vezes, tem a responsabilidade de participar, tem a possibilidade de participar e não vai. Aí também tem a gente tem que dar a mão à palmatória. Além dessa população que usa, que tem interesse, comércio e residência, é a sociedade organizada. Nós temos uma sociedade organizada com várias instituições. Tá, mas que também não precisa participa não, tá? E quando participa, tem uma diretoria com 15, participa 3, né? Não participa não. Você vai aí, quando se fala sociedade organizada, a CIAT, CDL e os próprios clubes de serviço, maçonaria, Lions, não vão. O pessoal não vai a Ordem Demolei, eles não participam. Então, fica reclamando. Eu vou para o comercial, eu tenho um comercial, eu quero voltar a falar um pouquinho de turismo. E nisso aí, Alexandre, eu vou botar a feirinha, a rodoviária, um novo parque regadas que o prefeito prometeu. O novo parque regadas, eu queria que vocês debatessem isso na volta do comercial. Obrigado aí, o Jones, obrigado, Isabel, obrigado, Marcos Habib, que entrou agora. Mas o assunto já andou, tá? A gente já está andando. Lembrando o seguinte, hoje é sexta-feira, né? Então, hoje você pode, se você tiver a fim de ficar em casa, liga para os salgadinhos do Davi. Pede salgadinhos do Davi. Se você tiver a fim de sair, dá um pulinho no Recanto, no Centro Gastronômico Recanto, vai no Recanto para comer uma comida de japa, que é muito boa. Eu volto já.